Olá! Começa agora mais um programa Encontro com o Legislativo. Desde já agradecemos pela companhia e audiência. A cada encontro conversamos sobre política, mas de um jeito diferente. E você pode nos ajudar a fazer um programa mais interativo. Para isso, contamos com a sua participação. Você pode enviar uma mensagem de texto ou vídeo para o número que aparece aqui na tela. E os vereadores de Viçosa vão responder você. Não deixe de participar. Neto de Dona Zelinha e Cabralim, Geraldo Felipe e Dona Célia, filho de João e Sandra, foi criado na comunidade da Paula, na Violeira. 24 anos, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente é mestrando em Administração Pública também pela UFV. Aqui no estúdio, o encontro recebe o vereador mais jovem eleito do município de Viçosa, Daniel Cabral. Vereador, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso encontro. Nos 3 primeiros meses de mandato, nós assistimos algo diferente. O vereador mais jovem, mas com propostas também inovadoras. Como é que a gente pode descrever este vereador? Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar aqui conversando com você, esse bate-papo no Encontro do Legislativo, cumprimentar todo mundo que está em casa e dizer que é muito gratificante, né, poder estar falando do Poder Legislativo Municipal. 3 meses aí, né, o vereador mais jovem eleito nessa última eleição, trazendo uma proposta nova para a cidade de Viçosa, buscando realmente uma inovação dentro da política. E quando eu falo de inovação, é muito bom salientar porque a gente está muito nessa onda de renovação, mas nem sempre renovar significa ser algo bom. A gente tem muitas pessoas aí que, desde 2018, com a eleição para deputado estadual, para governador, que houve essa renovação e nada foi feito. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com a concepção de boa política e política ruim. Eu faço boa política. E dentro dessa minha proposta é uma nova forma realmente de pensar a cidade de Viçosa, com novas ideias, atacando realmente problemas estruturais da cidade de Viçosa. Eu tenho preocupação em realmente tentar entender hoje quais são os nossos problemas e a partir desses problemas fazer um diagnóstico, até mesmo pela minha formação, né, que vem da Universidade Federal de Viçosa, para a gente estar atacando esses problemas na raiz. E eu já adianto que eu vejo que Viçosa precisa hoje de planejamento, principalmente planejamento de desenvolvimento econômico. Viçosa não tem, nunca foi feito para a cidade de Viçosa. Então, assim, eu venho com essa nova proposta, né, realmente aí me colocando como uma nova liderança, num momento, inclusive, muito crucial que a gente está vivendo, né, que é a pandemia, e que é fundamental a gente estar realmente pensando e projetando a cidade de Viçosa para o futuro. Você concorreu pela primeira vez. Isso, pela primeira vez. O que fez ou o que faz, o que move o Daniel nessa caminhada política? E aí eu vou fazer algo que eu não consigo não fazer. Eu ouvi muito durante a campanha, Daniel quer ser presidente do Brasil. Exatamente, exatamente. É isso que move o vereador Daniel? É isso, eu acredito que a política ainda é o meio de transformar, de transformação da sociedade. E a minha vida toda é dedicada a isso, né, à carreira política no sentido de realmente trabalhar em prol da população. Eu acredito muito no povo viçosense, eu acredito muito no povo brasileiro, eu acho que as pessoas só estão carentes de boas lideranças. Então eu quero ser a liderança que eu gostaria que existisse hoje no Brasil e não existe. Então, assim, hoje eu trabalho realmente nessa construção dessa carreira política, é o mais jovem, a minha primeira eleição, mostrei realmente que eu sou capaz, estou qualificado e preparado para liderar o município. E a partir disso, obviamente, né, mostrando serviço, dentro desses 3 meses, inclusive, mostrando para a população realmente que eu vim para ficar. E é isso que me move, esse meu sonho realmente
porque eu acredito no povo brasileiro, eu acredito no povo viçosense, eu acho que a gente tem capacidade para crescer, se desenvolver e a gente precisa realmente proporcionar uma qualidade de vida para os trabalhadores, para as trabalhadoras. Eu acho que não dá mais para continuar da forma como nós estamos. E sempre, sempre quando as coisas desandam, quem mais sofrem são essas pessoas. Então eu acho que está na hora da gente realmente voltar-se para a população, para tentar identificar quais as demandas, os anseios e sanar essas demandas. Eu acho que já passou da hora da gente realmente trabalhar para a população. Daniel, e a gente não pode deixar de dizer, né? A política tem que deixar de ser utópica, né? Eu acho que quando você começa dizendo, né, que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, inclusive da renovação mesmo, né? Eu estou retomando essa sua fala, a gente precisa avançar. E aí eu gostaria de ser muito prática, assim, pontuando algumas coisas que nós assistimos nesses 3 primeiros meses. Sim. Frentes de atuação. Pandemia, você está lá encabeçando. Logo ali quando a cidade iria realizar o Enem, né? Foi uma das suas frentes. IPTU, a questão da multa aplicada de 40% no valor, né? Quando a gente passa de um ano para o outro. E isso, nesse momento de pandemia, vira um problema, já era, agora é mais ainda. Você abriu uma interlocução muito interessante com o reitor, com a universidade e com os jovens, né? Você abriu o seu mandato para essa participação. Mapeia para mim o que ou quais são os focos de atuação do vereador, do mandato do vereador. Como é que você seguia? Veja bem, eu tenho como ideia de que o desenvolvimento ele é fruto de instituições sólidas construídas na base do diálogo e da negociação. Então, o que hoje eu faço enquanto vereador Daniel Cabral? Eu estou reunindo com todos os setores da cidade justamente para a gente sanar esses problemas. Então, recentemente, eu comecei a criação de um comitê de desenvolvimento econômico. Nesse comitê de desenvolvimento econômico, a gente vai contar com todos os setores da cidade, desde a associação comercial, de moradores, a universidade, a Univiçosa, enfim, para a gente estar sentando e estar trabalhando com esse desenvolvimento. E a gente consegue permear todas as áreas da cidade, principalmente a questão da juventude, né? Uma juventude que está completamente abandonada na cidade de Viçosa e que precisa de um carinho, de uma atenção especial, de políticas públicas realmente voltadas para a juventude na cidade. Se a gente falar hoje que Viçosa é uma cidade educadora, de fato mas ela é educadora para jovens de todo o Brasil, de menos para a cidade de Viçosa. Os nossos jovens não entram dentro da universidade e nós precisamos romper essas barreiras. A gente precisa realmente aproximar a Universidade Federal de Viçosa da cidade, né? Porque eu acredito que os dois podem se ajudar nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Então eu acho que Viçosa precisa de união. E a gente precisa realmente sentar, conversar, dialogar. Nesses 3 meses de mandato, o que eu pude mais perceber é que tem pessoas com projetos e ideias fantásticas, mas elas não sabem como executar. Então, o meu papel enquanto líder do município é justamente fazer a junção desses projetos para a gente colocar em prática, porque tem jeito. Viçosa realmente, como eu digo, eu não canso de dizer isso, é uma cidade com potencial maravilhoso em sua cultura, em sua história, o que ela se propõe. É uma cidade extremamente estratégica para a região da Zona da Mata. Então a gente precisa muito desenvolver, né, inúmeras competências ali da cidade e o meu mandato está preocupado com isso. O meu mandato está primordialmente preocupado com o desenvolvimento econômico da cidade de Viçosa. E com certeza estudar a administração pública vai aliando, né, nessa forma de fazer. Exatamente, né? Porque tem que ter uma forma de fazer, sim, né? Sim. Não dá para errar mais. Não. Exatamente, é a partir de uma gestão científica, né? Eu trago comigo todo esse arcabouço da Universidade Federal de Viçosa. Eu acho que está na hora da gente fazer gestão.
Se a gente chegou nessa gravidade que a gente está hoje da pandemia, é por falta de gestão. A gente está falando de um ano de pandemia, Mônica, e olha quantos erros grotescos cometemos. O colapso na saúde, do sistema, né, de saúde do Brasil está dessa forma porque não houve gestão, né, nos recursos, na forma como foi administrada, na forma como foi pensada. A gente não precisaria ter chegado nesse nível que a gente está hoje. Poderiam ter sido adotadas medidas antes para que a gente não viesse a chegar nesse estado caótico. Que agora é isso, né? A gente tem uma economia totalmente massacrada e também a gente tem perdido muitas vidas. Então, assim, isso é falta de gestão. Não dá mais para errar. A gente realmente precisa pensar políticas públicas eficientes que dão conta de atender as demandas desse momento, que, por sinal, a gente está vivendo um período muito catastrófico, né? A gente precisa realmente dar uma guinada aí. E não dá para negar, né? O que nós estamos assistindo essa semana, alguns governadores negando o caos, negando, inclusive, essa questão, estamos no maior caos sanitário da história, né? Essa é a grande verdade, então não dá para negar mais. Estamos num momento histórico que vai marcar para sempre a nossa geração. E eu acho que daqui 10, 15 anos vão se perguntar, para nós que estamos hoje no poder, o que a gente estava fazendo nesse período? O que a gente estava fazendo justamente para ajudar essas pessoas? Para tirar essas pessoas dessa crise que a gente está vivendo? Nós precisamos de liderança e nós não temos, a nível regional, a nível estadual e a nível nacional. Infelizmente, se a gente vê o sucesso de pessoas que tiveram sucesso, países que hoje estão bem já, né, com essa questão da pandemia, foram lideranças realmente que tomaram o problema para si. E o que me chama a atenção, que está na hora da gente parar com isso, é que começou a nível federal, né, tirando a responsabilidade. Ah, não tenho essa responsabilidade, é do governador, é dos prefeitos. Cara, a gente precisa tomar a responsabilidade para nós. A gente precisa tomar as rédeas desses problemas, porque sim, a população ela está confusa, está com medo, está passando fome. Sim. A gente precisa realmente de lideranças fortes, capazes de guiar o Brasil para esse presente, para a gente conseguir sair dessa crise e para a gente se projetar para o futuro. Se a gente falar de futuro hoje no nosso país, ele está completamente incerto. E eu falo mais uma vez da juventude. Se você parar para pensar, hoje um jovem ele forma, oportunidade é zero. É assustador para a nossa geração estar vivendo esse momento agora em um país que está totalmente sim, destruído. E que a gente precisa realmente nos reerguer para que a gente consiga ter visão de futuro e ter esperança. Eu acho que falta isso na gente e a gente precisa alimentar agora essa esperança nas pessoas nesse momento tão delicado e difícil. E não dá só para tentar, tem que fazer. Tem que fazer acontecer. Nós vamos para um breve intervalo e, como não pode ser diferente, o segundo bloco será todo reservado à questão da pandemia. Até já. Estamos de volta e hoje o programa conversa com o vereador Daniel Cabral. Vereador, dentro da pandemia, nós encerramos o primeiro bloco falando deste assunto que não quer calar e não pode, né? Nós assistimos um projeto de autoria do vereador Daniel 003 com relação à fiscalização, ao combate às festas, né, clandestinas que se tornaram um problema. Aliás, eu acho um absurdo a gente ter que falar em festas clandestinas, em festas, num momento como este. Mas antes da gente conversar sobre o projeto, vamos aos números desta semana. Bom, boletim do dia 30, ou seja, terça-feira desta semana, que é quando a gente tem aí um balanço, vamos dizer, do fim de semana, né? E que tende aí a termos um número maior, né? Um ápice. 93 novos casos. O que isso representa? Hoje nós temos 144 casos ativos, ou seja, potenciais, né?
43 óbitos na cidade de Viçosa, e Ponte Nova, que é a nossa vizinha, já chegou a 100 óbitos. Mas eu vou além. Vamos pontuar o número de mortos no país. Também dados da terça-feira à noite. 317.936 vidas perdidas. E não dá para arredondar esse número não, nem para menos, nem para mais. Nós estamos falando de uma ou de 317.936 vidas perdidas. Bom, sendo assim, neste panorama, vamos falar um pouquinho do projeto e aí a gente vem mapeando, né? Já temos um balanço, se o projeto tem 2 semanas aí de aplicabilidade, já temos algum balanço com relação, deu certo ou não deu? A fiscalização está tendo mais autonomia para agir no combate a esses números? Mônica, é surreal esse período que a gente está vivendo, porque a gente está falando de vidas, de um pai, de uma mãe, de um membro que a gente tanto ama, de tantos amores de muitas pessoas. E eu acho que a gente literalmente banalizou a vida, porque se eu tenho trabalhado muito dentro do município, dentro do que é me permitido enquanto vereador, justamente para estar auxiliando o Executivo no combate da pandemia e principalmente cobrando muito do Executivo essa atuação, mas é lamentável que eu tenha que colocar aí, criar uma lei, né, fomentando a fiscalização de festas clandestinas. Onde está a sensibilidade das pessoas? Onde está o senso coletivo das pessoas? Sabe? É muito triste, porque parte dessa responsabilidade também é nossa, do cidadão. Porque não adianta nada o poder público ele tomar todas as medidas, sendo que os cidadãos nada vão fazer para conter esse vírus. Então, esse projeto de lei, ele não deveria ter sido necessário, mas infelizmente ele foi. Justamente para a gente estar tentando controlar essas festas clandestinas na cidade. Porque vem acontecendo com muita frequência. E ele é punitivo. E ele é punitivo. Né? Tem muitas pessoas alugando sítios nos finais de semana. Tem muitas repúblicas fazendo festas durante a semana. Sabe? É surreal que a gente está vivendo isso. A gente não melhorou enquanto sociedade. Pelo contrário, só mostrou o quanto a gente tem que evoluir. Porque a gente está batendo recordes e recordes de mortes, sabe? E eu digo mais para você que está aí em casa, não vai adiantar a gente abrir leitos de UTI, porque não é só abrir leitos de UTI, a gente precisa de equipe médica, a gente precisa de insumos. Hoje o maior enfrentamento e tá faltando esse, inclusive no Estado, no Estado já está faltando. Tem vaga, mas não tem o profissional, não tem o profissional, está exausto, né? Está exausto, não tem o profissional. E não tem material já para as pessoas serem internadas. E aí como que a gente vai fazer? O cenário é muito caótico, as pessoas não têm dimensão disso e continuam aglomerando, continuam fazendo festas. Onde está o valor da vida disso, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente dessas medidas punitivas, restritivas, para que a população realmente aprenda de alguma forma. Outra coisa, eu acho que essa desculpa de que falta informação, já tem 1 ano de pandemia. Sim. São mais de 300 mil mortes. Não dá mais para brincar com isso. Sim. A gente precisa realmente ir atrás dessas pessoas que quem faz isso nesse período não tem senso nenhum, entendeu? A gente precisa realmente combater esse tipo de atitude. Você enfrentou nas últimas 2 semanas... primeiro, a negativa de que você estava com o vírus e depois você veio a lidar. E quando você chegou, você disse assim, não desejo, né? É o pior momento. Qual é a sensação de estar com o vírus? E sair dele bem, né? A sensação é assustadora para quem está em casa. Fui diagnosticado com Covid, mas antes disso eu tive o que eles chamam de falso positivo. Então fica de alerta, se o seu exame der negativo, se você está com sintomas de gripe, o ideal é que você permaneça em casa, se isolando, para que você não venha contaminar pessoas, muitas das vezes, pessoas que você ama, né? A gente vale lembrar, não tem vaga para todo mundo nos hospitais. E já temos fila de espera. Já temos filas de espera.
E é interessante porque você fica assustado dentro de casa porque aquilo pode se agravar e você não tem dimensão. Você não tem dimensão de como o seu corpo está naquele momento. Sim. E outra coisa, fica de alerta para os jovens. Cresceu absurdamente o número de internações de jovens. Porque a gente acha que a gente é forte, que não vai acontecer com a gente. É mentira. As não novas tem variantes, comorbidades, estou bem, estou saudável. Exatamente. As novas variantes já estão levando os jovens aos hospitais cada vez mais. O público do começo da pandemia já mudou. Não são pessoas mais velhas. A gente está falando ali na casa de 40, 50, 60 anos. Então a gente precisa tomar cuidado. E outra coisa, Mônica, se a gente não cumprir o isolamento social agora, se a gente realmente não seguir a risca, novas variantes vão aparecer. Sim. E vai dificultar ainda mais o processo de imunização da população, porque muitas das vacinas não vão ter efeito. Exatamente. Então é muito delicada a situação que a gente está vivendo e nós somos responsáveis por elas também, porque quantas vezes, se a gente pegar, é sempre depois do Natal que tem o pico, é depois do Carnaval. Isso que a gente está vivendo hoje ainda é reflexo do Carnaval. Aliás, tem feriado vindo aí, pessoal. Não saiam de casa, fiquem em casa. Não, pelo amor de Deus, a gente está falando, tem pessoas me mandando mensagem, Mônica, desesperadas, porque minha mãe está na fila esperando. E sabe? Não dá pra fazer nada. E não dá pra fazer, pessoal, não dá pra fazer nada. Não tem como transferir, não tem como transferir, fazer. Porque antes, por exemplo, o sistema ele é conectado. Então, se faltava vaga aqui, mandava para Ponte Nova, mandava para Rio Branco, mandava para Ubá, Juiz de Fora. Não existe nenhum lugar no estado com vagas disponíveis hoje. Não existe, o sistema está em total colapso no Brasil todo. A situação é muito delicada e as pessoas não têm dimensão disso. E eu repito, estamos falando de vidas, de pessoas. Exatamente. E é da sua vida, meu querido, minha querida, é da sua vida, é da sua família. Então, se você puder ficar em casa, eu acredito que não seja difícil. Sabe? Eu quero salientar que o poder não está fazendo nada, não é bem assim. Não o é bem vereador assim. Propôs o projeto, ele é punitivo, a fiscalização está podendo agir de maneira mais, com mais autonomia, Esta semana, a Casa Legislativa devolveu perto de 800 mil aos cofres públicos, com o pedido de que este valor seja inteiramente revertido aí para a questão do combate à Covid, mas mesmo assim depende de cada um de nós. E aí nós vamos à participação popular, já agradecendo, vereador, por você ter aberto aí a caixinha, as caixinhas para participação popular. Vamos lá, Rodrigo Souza, qual a sua opinião sobre o combate à pandemia no município de Viçosa? Está indo bem? Eu acho que a gente precisa melhorar muito em vários pontos. Primeiro que o executivo assumiu agora, a gente está falando de 3 meses. Infelizmente eles pegaram uma bomba, porque a gente está falando de um período pandêmico, ninguém espera. Mas por mais que eles estejam começando agora, não dá para dormir no ponto. Um dia nesse país está morrendo praticamente já quase 4 mil pessoas. Vocês têm noção disso? Um dia é quase 4 mil pessoas, ou seja, não tem como mais a gente dormir no ponto. Então eu acho que o executivo tem que adotar medidas mais rígidas, mais restritivas para dar conta do controle da pandemia na cidade, justamente tentando, inclusive, achar um meio termo de medidas eficazes para que a gente consiga também manter o comércio ali aberto, mas seguindo todos os protocolos. E eu digo isso porque está na hora do executivo também, e eu digo a nível Viçosa, por ser uma cidade estratégica, importante para a região, chamar uma frente de prefeitos, e aí é o que eu tenho pedido ao executivo para se organizarem, porque não vai adiantar se Viçosa fazer o seu dever de casa e os outros municípios da região não cumprirem também esse isolamento, adotar essas medidas. Porque se a gente pegar hoje nos nossos leitos ocupados, a maioria não é de Viçosa. Que é um outro grande questionamento, inclusive da própria população. Mas, gente, estamos falando de vidas. Exatamente. Não dá para dizer não vamos atender. Não, e outra coisa, a gente é obrigado a atender. O SUS, ele tem o seu sistema, que é uma maravilha, inclusive. Graças a Deus a gente tem o SUS, a gente precisa sempre defender o SUS.
ele consegue aí dar assistência para todos esses municípios. Mas com certeza a gente precisa chamar atenção aí, até aproveitar, né, o programa que tem esse alcance de outros municípios. Eu estou falando de Teixeiras, eu estou falando de Coimbra, estou falando de Ervalho, de Canaã, de Porto Firme, enfim, todos esses municípios. Se a gente não sentar, se a gente não fazer essa estratégia regional, até mesmo para entrar em acordo no qual decreto a gente pode fazer até coletivamente para conter o vírus na região, de nada vai adiantar. Porque igual eu estou falando, né, a pandemia ela é regional, não adianta Viçosa fazer um lockdown, Teixeiras não fazer, e aí o vírus vai continuar circulando entre essas cidades. Então, assim, eu acho que mais medidas podem ser adotadas. Sim. Eu acho que novas estratégias precisam ser pensadas, até porque a gente está falando aí de 15 dias da onda roxa, que já completou, e a gente não vê cenário de melhora. Ou seja, nós vamos precisar de novas estratégias, porque nós estamos ainda perdendo muitas vidas, e nossa cidade aí está completamente quebrada também. Então a gente vai ter que pensar essas duas estratégias aí. E vamos perdão. Não, pode. Vamos a mais uma participação, então. Como a UFV poderá contribuir para a retomada econômica de Viçosa? Cleiton Machado. Na verdade, como a UFV e o município vão né, o gancho do que você estava dizendo, vereador. O momento econômico, ele é gritante. Né? Mônica, eu vou te dizer o seguinte. Depois que a gente passar desse período, porque agora a gente precisa realmente cuidar da cidade, proteger os viçosenses, a gente vai precisar de nos reerguer, de pensar realmente como vai ser o nosso futuro, e a gente vai precisar muito de planejamento. E que bom que a gente tem a Universidade Federal de Viçosa aqui, que vale lembrar, ela está sendo crucial no combate da pandemia no município, né, com a questão das testagens. Se não fosse a UFV, a gente estaria em um cenário muito pior. A gente segurou as pontas no começo da pandemia. Foi graças à Universidade Federal de Viçosa, na gestão inclusive do Demétrios. E também agora com a questão da vacinação, toda a estrutura que a UFV tem proporcionado. Né? Então, logística, assim, a logística está sendo muito ágil, a vacinação, porque vale lembrar que a vacinação ela é a nível federal. Né? Então, ou seja, se a gente não tem recebido as doses suficientes, é de responsabilidade do governo federal, mas sempre quando chega as doses aqui, a gente rapidamente consegue aplicar na população. Então, isso é graças à estrutura que o UFV proporciona, e essa estrutura que a gente vai precisar, juntamente com os professores, com todo o capital intelectual e científico da universidade, para a gente sentar realmente, traçar um planejamento para a universidade, né? A gente tem hoje, por exemplo, a Centev, que é incubadora de empresas, né? Um parque tecnológico, que ele é estratégico, ele pode ajudar a desenvolver o município, sim, atrair novas empresas com bases tecnológicas para o município, né? Para que a gente consiga fazer com que a nossa mão de obra qualificada ela fique aqui, porque muitas vezes a gente tem inúmeros estudantes profissionais de excelentíssima qualidade, mas que vão para fora. Então seria interessante a gente manter esses profissionais aqui, né? Então é mais renda para o município, enfim. São várias estratégias que a gente vai precisar sentar e planejar junto. E dá para fazer. Agora, a gente vai ter que realmente ali ter força de vontade, sim, e colocar para acontecer. Né? Porque não dá para simplesmente ficar no mundo das ideias. Isso, inclusive, precisa mudar dentro do nosso município. Porque muitas pessoas chegam com ideias, com projetos, mas não executam. Então, agora o momento é realmente de ação. Vereador, infelizmente nós estamos chegando ao final deste encontro. Agradeço imensamente a sua participação, essa importante contribuição, tá? Não se esqueça, o nosso encontro é toda quinta a partir das 6 da tarde. E mais uma vez nós pedimos, se cuide, cuide de quem você ama. Eu espero por você. Até lá.